Ei, você aí, você mesmo. Você já ouviu termos como arcos notáveis, ciclo trigonométrico ou funções periódicas? Já parou para pensar qual a importância da trigonometria no nosso dia a dia? Eu esperei que eu vou chamar uma pessoa para te explicar melhor. O professor Palhares está ocupado. Eu sou seu assistente e vou explicar o que é este projeto. Nessa série de vídeos, vamos relembrar os principais conceitos da trigonometria e como eles são aplicados em diferentes áreas da tecnologia para resolver problemas do nosso cotidiano. Para colaborar nessa missão, foram convocados os alunos do Colégio Universitário da USCS, a Universidade de São Caetano do Sul. Eles utilizaram a metodologia de aprendizagem baseada em projetos para mostrar para vocês como o ensino de matemática pode ser realizado por meio da aprendizagem significativa. Sejam muito bem-vindos ao futuro da educação. Vamos lá. Bom, o nosso grupo é sobre astronomia e o uso da trigonometria no estudo das ondas. E vamos lá, o que seria trigonometria? Bom, como a gente já sabe o que é, justamente porque a gente estava estudando, né? Eu vou dar uma explicação bem breve. Basicamente, a trigonometria são funções relacionadas aos triângulos retângulos, que possuem um ângulo de 90 graus. Seriam elas o seno, cosseno e a tangente. O seno, que seria o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, que seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E o que seria a astronomia? A astronomia tem o nome literário de Lei das Estrelas. É basicamente uma ciência que observa e explica eventos que ocorrem fora da atmosfera da Terra. De uma maneira bem resumida, é basicamente o estudo do espaço. Ou seja, os astrônomos observam e estudam todos os corpos celestes. Seriam eles estrelas, planetas, asteroides, nebulosas e tudo mais. E vamos lá. Qual seria a relação da astronomia com a trigonometria e com as ondas, né? Bom, eu vou basicamente primeiro explicar o que seria uma onda, brevemente, né? As ondas foram previstas pelo físico Einstein, né, o Albert Einstein. São pequenas vibrações no espaço-tempo que viajam na velocidade da luz. E por que ela é tão importante? A detecção dessas ondas foi revolucionária na astronomia como a gente conhece hoje. E, tipo, o sinal, porque, assim, como posso explicar? Por que ela foi revolucionária? Porque o próprio Einstein disse que o sinal que era gerado por essa onda era muito pequeno. Mesmo com algum evento extremamente catastrófico, como a colisão de buracos negros, seria quase impossível a detecção, justamente por ela ser muito ligeirinha. Não, é difícil detectar. Então, por isso que ela foi tão revolucionária, porque em 17 de agosto de 2017, um pouco mais de 100 anos depois da publicação da teoria do Einstein, os detectores gêmeos LIGO nos Estados Unidos e Virgo na Itália não só detectaram as ondas gravitacionais que foram geradas pela colisão de duas estrelas de nêutrons, mas conseguiram achar o local onde aquilo aconteceu no espaço, onde o evento ocorreu no espaço. E eles conseguiram transmitir, não só transmitir, mas foi possível detectar visualmente de vários tipos de lugares diferentes, vários tipos de telescópios e observatórios. E por isso que foi tão importante, porque foi como posso explicar, foi muito grande o evento, entendeu? Porque já teve eventos parecidos, porém, não numa escala tão grande. E, ao contrário do que, por exemplo, numa colisão de buracos negros, como eu posso explicar? Ao contrário do que a gente consegue perceber, às vezes, numa colisão, foi tão visível que a radiação que se espalhou, que deu para ver raios gama, raios X, até luz visível. Inclusive, em alguns observatórios, foi bem interessante que foi possível observar a criação de elementos químicos pesados, como ouro e platina. E isso foi muito importante, porque foi um evento único, sabe? E, além disso, foi possível estudar detalhes que nunca tinham sido vistos antes, como o giro, a massa e a energia irradiada. E isso comprova
isso pode comprovar teorias que estavam em aberto sobre as estrelas de nêutrons, né? Porque isso não foi só importante. Porque esse evento foi sobre uma colisão de estrela de nêutrons. Então a gente consegue não só ter uma noção sobre as ondas, mas como a gente consegue explicar teorias sobre estrelas de nêutrons melhor. E isso foi muito importante. E atualmente a gente está esperando descobrir qual que é o produto final dessa colisão. Pode, às vezes, surgir uma outra estrela de nêutrons ou até mesmo um buraco negro. E isso é bem interessante. E qual que seria, mais ou menos, como posso explicar, a relação da astronomia com a trigonometria? A trigonometria, ela é utilizada para fazer medições de astros, a distância, ou seja, observar o tamanho, não só o tamanho, mas a distância no geral, sabe? E como que a gente pode aplicar ela? A gente pode aplicar ela da seguinte forma. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Nos eclipses, a gente pode calcular no tamanho da sombra e calcular o tamanho do raio da sombra. Pulei aqui. A gente pode calcular dentro do sistema solar a distância dos planetas inferiores com a distância dos planetas superiores. A gente pode calcular também a determinação do raio lunar, que esse é um pouco mais complicado porque exige mais tecnologia, porque um observador, com a ajuda de alguns aparelhos especiais que fornecem um ângulo, que ele vê a Lua e a distância em que a Lua se encontra da Terra, consegue descobrir o raio da Lua, utilizando inclusive só a lei do seno. E também a gente consegue descobrir a determinação da distância Terra-Sol, ou seja, a distância entre o Sol e a Terra. E para isso a gente tem que ser dessa forma. A gente, durante o período da fase quarto crescente da Lua, quando o ângulo formado pela Terra, a Lua e o Sol for de 90 graus, eles se afixam 3 varetas no chão, um transferidor, eles medem o ângulo, né, o ângulo ABC, e calculam os lados do triângulo menor. Aí depois aplicam a regra da semelhança entre triângulos. E esse é um jeito de aplicação da trigonometria com astronomia. E é basicamente isso o nosso trabalho, professor. Aí estão aqui os integrantes, e aqui estão as fontes. Ei, Terraque, você mesmo. Deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e não vai esquecer de curtir e compartilhar o vídeo, pois a inteligência artificial está te observando.